Sejam bem-vindos. Quem encarou a chuva hoje, né? Quero que você abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 14. No livro de Josué, capítulo 14. Josué capítulo 14. Nesses dias, neste mês, nós estamos falando sobre vida vitoriosa. E a cada semana temos abordado um assunto. E desde quarta-feira começamos a falar que a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia não é um livro de autoajuda. E quando os pregadores estavam falando sobre isso, eu me lembrei do primeiro livro de autoajuda que eu li, lá pelas décadas de 80, chamava-se O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent-Peale. Depois eu li outro livro de um autor chamado Napoleão Hill, a Enciclopédia do Sucesso. E eu li outro livro de um autor chamado Og Mandino, eram os gurus da autoajuda. E quando você junta todos esses livros de autoajuda, eles dizem a mesma coisa: a força para vencer o mundo está dentro de você. Tire para fora essa força. Você pode. Pense positivo. Toda ajuda, todo recurso que você precisa está dentro de você. Mas quando a pessoa é ferida, é fragmentada, é machucada, sofre alguma perda, e ela tenta encontrar lá dentro alguma ajuda, ela não descobre, não encontra ajuda nenhuma. Vida vitoriosa que estamos falando afirma o quê? Afirma que toda a força para vencer o mundo, vencer e permanecer de pé, não vem de você, vem do alto, vem de Deus, amém? Vem de Deus. Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? Ou Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o socorro meu? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando eu afirmo que a força não vem de dentro, mas vem do alto, eu estou afirmando o seguinte, estou afirmando três coisas. Eu estou afirmando o seguinte, eu estou afirmando que você, para passar o vale, precisa ter a convicção de que a sua vida está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. Eu estou afirmando também que para você se manter em pé, precisa compreender que nenhum fio de cabelo da sua cabeça pode cair sem o consentimento de Deus e sem a permissão de Deus. Se Deus não permitir, nenhum fio do seu cabelo cai, amém? Isto então é vida vitoriosa. Vida vitoriosa é quando de fato eu aprendo a descansar a minha fé em Deus. Quando eu aprendo a descansar em Deus. E é sobre isso que eu quero lhes falar nesta noite. Porque essa semana eu estava lendo a história de um homem que viveu uma vida poderosa. E ele me impressionou. Ele disse: eu vou falar sobre esse homem. O nome dele é Caleb. Eu quero lhes falar nesta noite sobre a vida de Caleb. Quero que você então leia comigo em Josué capítulo 14. Mas eu quero que você leia bem tranquilo, estudando. Quando chegarmos em casa ainda vai ter a janta ainda, então não tenha pressa, viu? Vamos ler juntos? Eu quero ler 2 textos hoje à noite com você. Olha o que diz a palavra. Josué 14, a partir do versículo 6, minha irmã. 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Caleb, filho do quenizeu Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você,
Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Aleluia. 9. Por isso, naquele dia, há 45 anos atrás, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para toda a sua família, os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Ele não está na fila do INSS não, nem está com Alzheimer. Ele está pronto para a guerra. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Podemos escalar no nosso time de futebol, né? Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, que são os gigantes, com suas cidades grandes, fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Aleluia. 13. Diante disso, Josué não teve o que fazer. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Amém? Aleluia. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de uma música. Alguns sabem que eu sou cantor. Lembrei de uma música que eu cantei muito na década de 40, década de 80. E essa música diz o seguinte: vitória Deus dará a mim, eu sei. Quantos conhecem? Graças a Deus, não estou só. Vamos ficar em pé, amados. Vamos cantar. Coloque no Data Show. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Quem souber, nos ajude. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Aleluia. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Quero ver os irmãos cantando. Declare isso nessa noite. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a ti. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim. As vozes. Aleluia. Vamos lá, irmão. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Quero ver os irmãos nessa declaração de fé. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Aleluia.
Aleluia, poder sentar, amado. Agora nós fomos longe, viu? Cantei na harpa essa música. O livro de Josué fala sobre 3 coisas: conquista, promessa e herança. A palavra herança aparece mais de 50 vezes no livro de Josué. E quando Josué escreveu esse livro, essa história, isso é 1450 anos antes de Cristo. 3.450 anos antes de Cristo. E ele está falando sobre o povo de Deus e conquistar a terra. E o livro de Josué começa com 3 ordens. O livro começa com 3 ordens. No capítulo de 1 a 12 tem 3 ordens. Primeira ordem, Deus está dizendo a Josué o seguinte: entre e conquiste a terra da promessa. Entre e conquiste. Deus está o tempo todo empurrando o povo, dizendo: vá, vamos, chega. Parece que a mentalidade de escravo, de 400 anos de escravidão, ainda está no meio do coração do povo. Foram funcionários a vida toda, trabalharam para os outros. Agora quando Deus disse: faz a tua fazenda, pega a tua terra, eles dizem: nós não sabemos, nós só sabemos ser escravos. Então a primeira ordem de Deus é: conquiste a terra. Mude a mentalidade de escravos. A segunda ordem de Deus é: passem o Jordão, pisem a terra prometida. Passem o Jordão. Várias vezes Deus está dizendo: o Jordão vocês não passarão só, podem passar o Jordão. E Deus está empurrando o povo. Desde quando eles saíram do Egito, já são 40 anos de caminhada, 40 anos circulando para lá e para cá. Saíram do Egito, 2 anos, chegaram a Cádiz Barneia, e de Cádiz Barneia para o Jordão, mais 38 anos. Então Deus está dizendo: pelo amor de Deus, passe o Jordão. É mais fácil abrir o Jordão do que mover o povo para pisar na terra prometida. E a próxima ordem de Deus está lá em Josué: derrotem os seus inimigos. Vão lá, derrotem os seus inimigos. Eles são fortes, as muralhas são altas, existem gigantes, mas sejam fortes e corajosos. Não temas, não se espantem. Eu estou com vocês todos os dias da vida de vocês. Aleluia. É interessante que Deus vai repetindo isso a Josué e Caleb: não te espante, não tenha medo. E quando Deus está empurrando eles, Deus está dizendo: olha, não se apartem do livro desta lei, da vossa boca, o livro desta lei, mas antes medita nela de dia e de noite. Não se afaste e seja corajoso. Quando eu estava lendo o texto, eu entendo que aqui tem 3 lições sobre vida vitoriosa. Está lá no versículo 6 a 8. Primeira lição que eu aprendo aqui é que seja fiel ao seu Deus e Ele será fiel a você. É o que está dizendo: seja fiel. Caleb, Josué está dizendo: vamos distribuir a terra, vamos fazer sorteio. De repente Caleb chama Josué e diz: epa, espere aí, você está esquecendo? Há 45 anos atrás, você se lembra? Eu era um dos espiões da terra prometida, e eu atravessei o Negueb, eu atravessei o Hebron, e eu cheguei às montanhas habitadas por gigantes. E quando eu cheguei ali, eu me apaixonei pelas montanhas. E eu coloquei no meu coração há 45 anos atrás que essa montanha seria minha. E agora, Josué, eu quero essas montanhas. Eu preciso dessas montanhas porque esta é uma promessa de Deus. E Josué, Caleb disse: você está lembrando de Cádiz Barneia? Vamos lembrar de Cádiz Barneia? Foi lá que Deus prometeu que a montanha seria minha. E Caleb faz uma declaração de fé. Ele diz: o que aconteceu em Cádiz Barneia, o que aconteceu ali, sustentou a minha fé, sustentou a minha idade, sustentou as minhas forças durante 45 anos. E agora eu estou com 85 anos, sabe o que eu quero? Subir a montanha, enfrentar os inimigos. Eu ainda tenho força, por quê? Porque as promessas de Deus me sustentaram durante 45 anos. Mas o que aconteceu em Cádiz Barneia?
Cades Barneia é o portão de entrada para Canaã. Cades Barneia é a fronteira entre o deserto e a terra prometida. O povo de Deus agora, depois de 38 anos, ou depois de 2 anos, estão em Cades Barneia. Estão ali, eles vão entrar na terra, eles vão tomar a terra, daqui a alguns dias eles vão estar lá. Aí Moisés diz o seguinte: vamos escolher 12 príncipes, um de cada tribo, e eles vão olhar a terra, eles vão fazer um relatório, e quando eles andarem durante 40 dias, eles vão voltar, trazer o relatório, vamos reunir toda a congregação para celebrar a terra prometida. E 12 homens foram fazer a lista, está lá, abra sua Bíblia lá em Números 14, pode colocar para nós. Olha o que aconteceu em Cades Barneia. Números 14. Quando os espias voltaram, Moisés disse: nós vamos fazer uma grande festa. Chamem todo mundo, chamem as mulheres, os homens, nós vamos festejar. Eles voltaram com as boas notícias da terra prometida. Então Moisés disse: fale o que vocês viram lá. E eles disseram: muita uva, muita fruta, mas há um problema. Nós encontramos cidades fortificadas, nós encontramos gigantes tão grandes que nós éramos como gafanhotos. Nós encontramos homens fortes, guerreiros profissionais, muitos Golias estavam ali. Nós nos assustamos, nós nos amedrontamos com o tamanho dos nossos inimigos. E eles trouxeram um relatório, e diz o texto, capítulo 13, que esta informação começou a atingir um por um de cada homem, de cada mulher no arraial. E esta informação começou a assombrar, a desesperar cada pessoa. E o que aconteceu naquela noite está aí. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Outra versão diz: eles começaram a rolar, eles começaram a gritar, eles começaram a desmaiar de tanto medo e de tanto pavor. Uma histeria, um medo coletivo tomou conta do povo. Um por um começaram a entrar em crise, eles começaram a chorar. O povo começou a se desesperar com aquilo que estava acontecendo. Parecia uma coisa coletiva. Olha o que o versículo 2 diz: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade começou a reclamar. O povo começou a dizer: vamos levantar um líder, vamos voltar ao Egito, nós não sabemos mais o que fazer da vida. E toda uma noite o povo estava chorando. E aquilo foi passando de um por um, e as pessoas estavam assombradas. Cades Barneia é o lugar de declaração de fé ou de pessimismo. 10 homens, e o texto diz que eles espalharam informações falsas. Já havia fake news naquela época. Eles começaram a dizer: não vamos resistir, não vamos aguentar. E a ira de Deus se acendeu sobre todo aquele povo. Versículo 3: porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolhemos um chefe e voltemos para o Egito. O desespero tomou conta do acampamento. É interessante que de vez em quando a população tem um assusto, a população tem uma histeria coletiva. De vez em quando as pessoas se desesperam, de vez em quando o medo toma conta de todo mundo, às vezes há um surto. E eu me lembro que durante a história houve muitos surtos em cidades. Um surto aconteceu, por exemplo, numa cidade chamada Estrasburgo, na França. Um surto coletivo. As pessoas começaram a dançar e chorar ao mesmo tempo. De repente, 1 ou 2 pessoas começaram a dançar na cidade. E o surto foi tomando conta. Daqui a pouco, dezenas de pessoas começaram a dançar.
Segundo a história da própria cidade, mais de 400 pessoas morreram de tanto dançar. Isso aconteceu também na Tanzânia. Um grupo de pessoas começaram a rir, e o riso foi passando de gente para gente, de gente para gente. Daqui a pouco milhares de pessoas estavam rindo. Um surto aconteceu também agora em Recife. Um grupo de pessoas recebeu a notícia de que havia um ladrão na escola, e de repente dezenas de alunas correram e desmaiaram e foram para o hospital, e era tudo mentira. Aqui as pessoas entraram em desespero, com medo daquela informação. Mas havia um homem chamado Caleb. Ele disse: eu creio que Deus está conosco, e tudo que Ele prometeu Ele vai cumprir. Amém? Caleb fez uma declaração de fé. Ele está dizendo: eu creio que nosso Deus, o Deus que está conosco, é muito mais poderoso do que todos os nossos adversários. Eu creio em Deus. É uma declaração de fé. Apesar de todas as coisas, eu creio. Sabe o que aconteceu em Cádiz Barneia? De quase 1 milhão de pessoas que saíram do Egito, só 2 entraram na terra prometida: Josué e Caleb. Um se tornou o líder e o outro ficou com as melhores terras da terra prometida: Caleb. Caleb está aqui nesse dia, enquanto todos estão dizendo vamos voltar ao Egito, ele está dizendo: olha, eu creio em Deus, eu sei que Deus é todo poderoso para me ajudar. Deixa eu te perguntar nesta noite, se lhe convidasse você para fazer um relatório sobre a sua vida, o que você diria? Você diria: a coisa está pesada mesmo, não é fácil, já passei por isso, estou passando por aquilo. Como é que você conta a sua história? Porque tem gente que a gente vai ouvir a história dele, é só de lamento, é só lamentando. Caleb disse: eu vou confiar em Deus, mesmo em terra de gigantes, eu vou permanecer. E a geração de Caleb é uma geração de pessimista, de gente amedrontada. E isso é uma coisa que o cristão precisa fugir, é de gente pessimista, gente amedrontada, gente assombrada, gente que diz: olha, eu não creio que Deus tem poder para realizar as suas promessas. Porque gente pessimista adoece a gente, desanima a gente. Josué estava no meio daquela geração de pessimistas, mas ele diz: eu creio que Deus é todo poderoso para realizar a sua obra. Eu creio que o Deus que nos tirou do Egito é o Deus que pode nos levar à terra prometida. Esse é o Deus todo poderoso. Esse é o Deus que faz milagres. Quando Caleb faz a declaração de fé, essa declaração alimenta o seu coração. E durante 45 anos, esta fé, essa declaração alimenta e renova as suas forças. Por isso ele está agora dizendo: estou com 85 anos, mas eu quero a minha montanha. Eu vou subir na minha montanha, eu vou herdar, eu vou enfrentar os anaquis, eu vou vencer esta batalha. Você quer saber o que aconteceu com aquele povo? Você quer saber o que acontece com gente incrédula? Coloque o mapa para nós. Olha onde eles estão. Eles estão bem aqui em Cádiz Barneia. Falta alguns dias para entrarem na terra que mana leite e mel. Estão ali, vão entrar por Gaza, Canaã, Jericó. Estão ali há 2 anos e Deus está dizendo: eu estou alegre com vocês, vamos lá. Mas naquele dia, depois que os espias trouxeram o relatório, eles disseram: Deus não tem poder para nos levar à terra prometida. Eu estava um dia desses orando, dizendo: Deus, quantas noites eu às vezes não dormi, quantas vezes eu temi o mal, quantas vezes eu duvidei do Senhor, quantas vezes eu fui incrédulo. Quantas vezes você não duvidou de Deus? E uma boa terapia é dizer: Deus, me perdoe a minha incredulidade. O Deus Todo-Poderoso tem poder para cumprir as promessas na sua vida, e às vezes nós duvidamos. E o mapa mostra
Cadê o mapa? O mapa mostra que de Cádiz Barneia, eles voltam para cá e eles passam 38 anos circulando o deserto. E Deus diz: nenhum de vocês vão entrar na terra prometida. Por quê? Porque duvidaram de mim. Mas naquele dia em Cádiz Barneia, Deus disse para Caleb: você vai tomar posse da sua montanha. Você creu, você foi fiel, e quando nós somos fiéis, Deus permanece fiel conosco, amém? A segunda lição que eu aprendo aqui está no versículo 10. Plante as promessas de Deus em seu coração, alimente todos os dias. Caleb fez uma declaração e alimentou o seu coração. Todos os dias Caleb estava dizendo: eu creio em Deus. Uma pessoa vitoriosa de fato, ela deve permanecer firme nas promessas de Deus, deve fazer essa declaração. As promessas de Deus nunca se apagaram no coração de Caleb. Você pode imaginar ele caminhando 38 anos, ele atravessou o deserto, ele atravessou o Negueb, ele atravessou o Jordão, ele atravessou o Hebron, ele atravessou a montanha, e durante 30 anos aquelas promessas alimentaram o seu coração. Deus é um Deus poderoso para cumprir todas as coisas, e eu sei que as lutas são grandes, mas aquele que de fato vive confiando que o Deus Todo-Poderoso vai nos levar para a terra da sua promessa, vive uma vida muito mais leve, amém? Porque você está desesperado? Porque você está assombrado? A promessa de Deus no Senhor Jesus vai cumprir. A palavra de Deus, o Senhor Jesus disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém? Uma das coisas que Deus está dizendo para Josué e para Caleb é: eu estou com vocês. Vocês não vão atravessar o deserto só, vocês não vão entrar sozinhos. Quando você abre o livro de Josué e Caleb e os moradores estão chegando na terra, estão pisando na terra, e sabe o que eles encontram lá? Eles encontram um homem, e o homem olha para Josué e diz: Josué, tire o sapato dos teus pés, porque aqui é terra santa. E Josué pergunta: quem é você? Diz: eu sou príncipe dos exércitos do Senhor, eu estou aqui há mais de 40 anos te esperando. No dia que você saiu do Egito, eu vim para cá. As batalhas que serão travadas, eu vou travar as batalhas. O anjo do Senhor já estava ali em Canaã, esperando para batalhar as batalhas de Caleb. E esta convicção que começou em Cádiz Barneia vai alimentar o coração dele. Deixa eu lhe fazer uma pergunta nesta noite. Você está com medo? Você tem medo? Você tem medo de subir as montanhas? Eu já tive muito medo. E o medo é algo que nos paralisa, nos assombra. Mas você percebeu que a força de Caleb vem dessa convicção que ele aprendeu ali em Cádiz Barneia: Deus está comigo, eu creio em tudo o que Deus prometeu. Como diz a palavra de Deus, nosso Deus vai nos levar em triunfo, o nosso Deus vai nos levar em triunfo em todas as coisas. Eu creio em tudo o que Deus prometeu. Deus vai nos conduzir em triunfo, aleluia. Eu já tive muito medo, mas uma coisa eu tenho medo de envelhecer azedo, eu tenho medo de envelhecer amargurado. Eu tenho medo de chegar aos meus 80 anos, e quando alguém perguntar: como é que foi a sua vida? Só foi lamento, tristeza. Porque nós encontramos um homem com 85 anos, e ele está dizendo: eu tenho força para subir a montanha, eu ainda tenho força, porque o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, esse Deus está comigo. É interessante que durante anos e anos, todas as barreiras não azedaram o coração de Caleb. Como é que você vai estar com 80 anos? Como vai ser a sua biografia? Eu quero envelhecer com alguém que se alimenta no poder, na esperança, na certeza de que Deus é um Deus de milagres, aleluia.
aos 80 anos, o joelho não está bom, a coluna não funciona, mas a alegria do coração, a certeza de que Deus está comigo, que Deus renova as minhas forças, essa alegria, essa promessa plantada no meu coração. Porque envelhecer azedo, envelhecer pessimista, envelhecer amargurado, é muito triste, irmãos, aleluia. Envelheça, mas envelheça alegre. O Senhor é a nossa força, amém? É o Senhor que sustenta você. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, aleluia. Creia nisso. É interessante que Caleb está todos os dias alimentando. Ele está dizendo: eu vou subir as minhas montanhas. Eu estou com 60 anos, mas eu creio. Com 70 eu creio. Com 80, com 85 eu creio. Você tem quantos anos? Você pode continuar sonhando. Creia nisso. Quando a alegria do Senhor invade o nosso coração, nós podemos envelhecer alegres, amém? Podemos dizer: o Senhor me revigora, eu vou subir a minha montanha, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Com quantos anos você quer trabalhar para o Senhor? Você tem 50 anos, pastor, eu estou cansado. Deixa o Senhor renovar suas forças. Pastor, eu estou fadigado pela vida. Deixa o Senhor renovar. Porque quando o Senhor renova, uma nova alegria brota em nosso coração, aleluia. Por isso que Caleb está dizendo: Josué, me dê Hebrom, eu não tenho medo de enfrentar gigantes, eu só estou com 85 anos, eu não tenho Alzheimer ainda não, eu não estou na fila do INSS, o Deus revigorou a minha força e me manteve de pé, aleluia. De quem você tem medo nesta noite? A terceira lição que nós aprendemos está no versículo 12. Diz: Deus sempre vai nos acompanhar em nossas batalhas, aleluia. Ele está dizendo: não te assuste, não te espante, eu nunca te deixarei e nunca te desampararei. Diante de qualquer desafio, olhe para o alto, olhe para o Senhor, amém? Eu sei que algumas vezes as dificuldades é grande, mas Caleb sobreviveu no deserto e no Negueb. Eu sei que às vezes, quando você olha para dentro de você, você não encontra força. Olhe para cima, olhe para Deus. Este Deus vai te revigorar as suas forças. Lá estava o Senhor na frente de Caleb. 45 anos depois, o anjo do Senhor está ali, subindo as montanhas junto com Caleb. O Senhor está contigo. Aleluia, o Senhor vai te fortalecer. Eu quero viver uma vida de fé, de milagre, todos os dias da minha vida. Eu quero que a promessa de Deus, esta promessa que diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei, seja a força da minha vida. Algo aconteceu no coração de Caleb. Enquanto todos os pessimistas disseram: não tem jeito, não tem como, Caleb disse: eu creio que Deus é poderoso para realizar todas as suas promessas. Aleluia. Caleb disse: eu não tenho amnésia, eu vi o que Deus fez lá no Egito, como ele derrotou Faraó e seus cavaleiros, eu vi as 10 pragas, eu vi o mar vermelho se abrindo, eu vi o que Deus fez e o que Deus fará. Por isso eu faço uma declaração de fé: eu creio em Deus. E isso alimentou a sua fé, e a sua fé alimentou a sua mente, alimentou o seu corpo, e agora ele está com 85 anos, pronto para a batalha, amém? Você está pronto para a guerra? O Senhor Deus está conosco nesta noite, é Ele que revigora as suas forças. Vida vitoriosa não é autoajuda, vida vitoriosa vem do alto, é o Senhor que pode revigorar as nossas forças, aleluia. Vamos ficar em pé? Vamos orar nesse momento.